Tá aí, esperando o gás para começar. Aquele momento mágico em que a inspiração vai brotar e tudo vai fluir naturalmente. Tenho uma notícia que você não vai gostar. Esse momento pode nunca chegar. E enquanto você fica aí sonhando, a vida está passando rapidinho. Maquiavel sacou essa parada há mais de 500 anos. Ele percebeu que existem dois tipos de pessoas no mundo: as que ficam esperando as condições perfeitas e as que simplesmente agem, dane-se o resto. Adivinha quem conquista o poder? Adivinha quem constrói impérios? Adivinha quem muda a história? Nunca são os que ficam de braços cruzados esperando a hora certa. Sempre são os que metem a mão na massa. Hoje eu vou te mostrar por que essa história de motivação é uma armadilha. Porque a neurociência prova que depender dessa vontadezinha enfraquece o seu cérebro. E como Maquiavel construiu uma das obras mais influentes da história humana usando apenas disciplina, sem um pingo de motivaçãozinha. Vamos começar com uma verdade que vai te irritar. A motivação é uma emoção. E emoções são voláteis. Elas vêm e vão como as ondas do mar. Você não pode controlar quando elas aparecem ou desaparecem. Um dia, você acorda com sangue nos olhos querendo dominar o mundo. No dia seguinte, mal consegue levantar da cama. A motivação não mudou porque você mudou. Ela mudou porque é assim que as emoções funcionam. E se você baseia suas ações em emoções, suas ações serão tão inconsistentes quanto elas. Maquiavel viu isso nas rodas de poder em Brasília. Ele viu líderes que só agiam quando estavam inspirados. Tinham uns picos de energia, seguidos de longos períodos de inatividade. Seus projetos começavam com fogos de artifício e morriam no tédio. E ele viu outros líderes que acordavam todo dia e faziam o que precisava ser feito, sem mimimi, sem esperar o momento ideal, sem depender de como se sentiam. Esses eram os que venciam sempre. Maquiavel escreveu: a fortuna é mulher e é necessário, se quer dominá-la, batê-la e contrariá-la. O que ele está dizendo é que as circunstâncias externas, incluindo seus próprios estados emocionais, são imprevisíveis. Você não pode esperar que elas cooperem. Você precisa agir, apesar delas. Agora, deixa eu te mostrar o que a neurociência descobriu sobre isso. Quando você faz algo novo, algo que exige esforço consciente, seu córtex pré-frontal está trabalhando arduamente. Essa é a parte do cérebro responsável por decisões, planejamento e autocontrole. O problema é que o córtex pré-frontal gasta muita energia. Ele se cansa. E quando ele se cansa, sua capacidade de tomar boas decisões diminui. Isso é o que os cientistas chamam de pane no sistema, ou esgotamento mental. Em 2024, pesquisadores publicaram uma revisão atualizada sobre essa teoria do esgotamento mental. E o que eles descobriram é fascinante. A teoria original dizia que a força de vontade é um recurso limitado. Quanto mais você usa, menos sobra. E é por isso que no final de um dia difícil, você tende a tomar decisões piores. Seu córtex pré-frontal está exausto. Mas a pesquisa mais recente refinou essa ideia. Não é exatamente que a energia acaba. É que o cérebro começa a conservar energia. Ele percebe que você está gastando demais e começa a resistir a novos gastos. E aqui está a parte crucial. A motivação pode temporariamente superar essa resistência. Quando você está super motivado, você consegue continuar, mesmo quando o cérebro quer parar, mas a motivação é temporária. Quando ela acaba, a resistência do cérebro vence e você para. A disciplina funciona de forma completamente diferente. Quando você repete um comportamento consistentemente,
algo mágico acontece no seu cérebro. O controle desse comportamento começa a migrar do córtex pré-frontal para os gânglios basais. Os gânglios basais são estruturas profundas no cérebro, responsáveis por comportamentos automáticos. Eles consomem muito menos energia que o córtex pré-frontal e eles não dependem de motivação. A doutora Susana Herculano Rosel, neurocientista brasileira, passou décadas estudando isso. Ela descobriu que os gânglios basais têm uma função central na formação de hábitos. Quando um comportamento se torna hábito, ele pode ser executado automaticamente, sem esforço consciente e sem necessidade de motivação. Pensa nisso. Você precisa de motivação para escovar os dentes? Você precisa de inspiração para tomar banho? Você precisa de um momento mágico para amarrar seus sapatos? Não. Você simplesmente faz, porque são hábitos, porque seu cérebro automatizou essas ações. A disciplina é o processo de transformar ações importantes em hábitos. E quando elas se tornam hábitos, você não precisa mais de motivação para executá-las. Maquiavel não sabia nada sobre gânglios basais, mas ele entendia intuitivamente esse princípio. Ele observou que os líderes mais eficazes tinham rotinas rígidas. Eles faziam as mesmas coisas nos mesmos horários, todos os dias, independentemente de como se sentiam. Isso não era rigidez sem propósito. Era estratégia neurológica. Eles estavam treinando seus cérebros para executar ações importantes automaticamente. Deixa eu te contar a história de como Maquiavel escreveu A Arte da Guerra. Em 1512, Maquiavel estava no topo. Ele era assessor especial na presidência, conduzia negociações com reis e papas, tinha influência, prestígio, propósito, e então tudo desmoronou. Os Sarneys retomaram o poder em Brasília. Maquiavel foi acusado de conspiração. Ele foi preso e torturado. Depois foi exilado para uma pequena propriedade rural, longe de tudo que conhecia. Imagine essa situação. Você perdeu seu emprego, sua reputação, sua liberdade, quase sua vida. Você está vivendo no meio do nada, sem dinheiro, sem perspectivas, sem esperança de voltar ao poder. Você estaria motivado para escrever uma obra-prima? A maioria das pessoas não estaria. A maioria das pessoas estaria deprimida, ressentida, paralisada. A maioria das pessoas estaria esperando as coisas melhorarem para então fazer algo. Mas Maquiavel não era a maioria das pessoas. Ele criou uma rotina. Toda noite, depois de um dia inteiro de trabalho rural, ele voltava para casa, tirava suas roupas sujas, vestia seu terno de gala como se fosse encontrar os grandes homens da antiguidade e sentava para escrever. Ele descreveu essa rotina em uma carta. Chegada a noite, volto para casa e entro em meu escritório. Na porta, despojo-me daquela roupa cotidiana cheia de lama e lodo, visto panos reais e curiais, e assim adequadamente vestido, entro nas antigas cortes dos antigos homens. Isso é disciplina, isso é ritual, isso é criar uma estrutura que funciona independentemente de emoção. Maquiavel não esperou se sentir inspirado. Ele criou um sistema que produzia trabalho, mesmo quando não havia inspiração nenhuma. E o resultado foi A Arte da Guerra. Uma das obras mais influentes já escritas, um livro que mudou a forma como pensamos sobre poder, política e natureza humana. Escrito no exílio, escrito na pobreza, escrito no anonimato, sem nenhum reconhecimento, sem recompensa, sem garantia alguma de que alguém sequer leria. É isso que a disciplina consegue fazer. A vontade, o gás, o pique, jamais teriam produzido esse resultado, porque a motivação ia morrer na primeira semana de exílio. Agora,
Deixa eu te contar por que a maioria das pessoas fracassa em construir disciplina. O erro número 1 é tentar fazer mudanças grandes demais. Quando você está no pique, você quer mudar tudo de uma vez. Quer acordar às 5 da manhã, meditar por 1 hora, fazer exercício, ler, estudar, trabalhar em projetos paralelos, tudo no mesmo dia. Isso até que rola por alguns dias, talvez uma semana. E aí, pá, você colapsa. O córtex pré-frontal não aguenta tanta mudança de uma vez, ele se rebela, e você volta aos velhos hábitos com a sensação de ter falhado, uma baita decepção. A solução: começar de forma ridiculamente pequena, quase humilhante de tão fácil. Pesquisadores de Stanford, pesquisadores brasileiros, descobriram que a forma mais eficaz de criar novos hábitos é começar com versões minúsculas. Quer criar o hábito de fazer exercício? Comece com 1 agachamento por dia. Quer criar o hábito de ler? Comece com 1 página por dia. Quer criar o hábito de meditar? Comece com 1 respiração consciente por dia. Parece ridículo, eu sei, mas funciona. Porque o objetivo inicial não é o resultado. O objetivo inicial é criar o padrão neural, é treinar o piloto automático do cérebro, é construir a automaticidade. Uma vez que o hábito está instalado, você pode aumentar gradualmente, mas se você tenta começar grande, você nunca chega a instalar o hábito. Maquiavel fazia isso intuitivamente. Ele não tentava escrever A Arte da Guerra inteira em uma noite. Ele escrevia um pouco toda noite, consistentemente, sem falhar. A consistência é mais importante que a intensidade. Fazer um pouco todo dia é infinitamente mais eficaz do que fazer muito de vez em quando. O segundo erro é depender de força de vontade. Força de vontade é como um músculo. Ela se cansa. Se você precisa usar força de vontade toda vez que vai executar um comportamento, eventualmente sua força de vontade vai dar pane no sistema, vai te deixar na mão. A solução? Reduzir a necessidade de força de vontade através de design ambiental. Se você quer comer melhor, não tenha porcaria em casa. Se você quer estudar mais, deixe o livro aberto na sua mesa. Se você quer usar menos o celular, deixe-o em outro cômodo. Você está modificando o ambiente para que o comportamento desejado seja mais fácil e o comportamento indesejado seja mais difícil. Maquiavel fazia isso com seu ritual de vestir-se no roupa de domingo. Ao colocar roupas diferentes, ele estava sinalizando para seu cérebro que era hora de trabalhar. Ele estava criando uma separação clara entre o dia de trabalho rural e a noite de trabalho intelectual. Esse tipo de gatilho ambiental reduz drasticamente a necessidade de força de vontade. O terceiro erro é não ter consequências. A vontade, o gás, o pique, funcionam com a promessa de recompensas futuras. Mas recompensas futuras são abstratas. O cérebro tem dificuldade em se motivar por coisas abstratas. A disciplina funciona melhor quando há consequências imediatas. Os pesquisadores chamam isso de comprometimento prévio. Você cria uma situação onde não cumprir o compromisso tem um custo real e imediato. Por exemplo, você dá dinheiro a um amigo e diz que ele só pode devolver se você cumprir sua meta. Se você não cumprir, ele doa o dinheiro para uma causa que você odeia. Parece extremo, mas funciona. Porque agora o custo de não agir é real e imediato, não abstrato e futuro. Maquiavel tinha sua própria versão disso. Ele escrevia cartas para amigos influentes, mencionando o livro que estava trabalhando. Ao fazer isso público, ele criava uma consequência social para não terminar. Seu orgulho estava em jogo. O quarto erro é esperar perfeição.
Muitas pessoas abandonam sua disciplina na primeira falha. Elas perdem um dia e pensam: já era, estraguei tudo. Vou começar de novo, segunda-feira. Isso é pensamento de tudo ou nada. E é fatal para a construção de disciplina. A verdade é que falhas são inevitáveis. Todo mundo falha às vezes. A diferença entre quem constrói disciplina e quem não constrói não é a ausência de falhas, é a recuperação rápida. Pesquisadores chamam isso de autocompaixão. Quando você falha, você não se pune. Você reconhece a falha, entende por que aconteceu e volta ao comportamento desejado o mais rápido possível. Maquiavel certamente teve noites em que não conseguiu escrever. Noites em que estava doente, ou exausto demais, ou simplesmente não conseguia, mas ele não deixou uma noite ruim se transformar em uma semana ruim. Ele voltava no dia seguinte. Agora, deixa eu te dar um método prático para construir disciplina de aço. Passo 1. Escolha um comportamento específico. Não diga que quer ser mais disciplinado. Isso é vago demais. Escolha um comportamento concreto. Vou escrever por 30 minutos toda noite. Vou fazer exercício todo dia às 7 da manhã. Vou ler 10 páginas antes de dormir. Quanto mais específico, melhor. O cérebro trabalha melhor com instruções claras. Passo 2. Vincule a um gatilho existente. Os neurocientistas descobriram que a forma mais fácil de criar um novo hábito é vinculá-lo a um hábito existente. Isso se chama empilhamento de hábitos. Depois de escovar os dentes, vou meditar por 1 minuto. Depois do café da manhã, vou revisar minhas metas. Depois de chegar em casa do trabalho, vou fazer exercício. O hábito existente serve como gatilho automático para o novo hábito. Você não precisa lembrar de fazer. O cérebro faz a conexão automaticamente. Passo 3. Comece ridiculamente pequeno. Eu já disse isso, mas vale repetir porque é crucial. A versão inicial do seu hábito deve ser tão pequena que seria ridículo não fazer. Se você quer escrever, comece com uma frase por dia. Se você quer meditar, comece com 3 respirações. Se você quer fazer exercício, comece com 5 flexões. Você pode fazer mais se quiser, mas o mínimo é o mínimo. E o mínimo deve ser tão fácil que não exige nenhuma motivação. Passo 4. Nunca quebre a corrente 2 vezes seguidas. Esta é a regra de ouro. Você pode falhar um dia, mas nunca 2 dias seguidos. Uma falha é um acidente. 2 falhas seguidas é o começo de um novo padrão. Então, se você perdeu ontem, hoje é inegociável. Não importa como você se sente. Não importa o que aconteceu. Você faz o mínimo, nem que seja uma frase, 3 respirações, 5 flexões. Mas você faz. Passo 5. Crie consequências. Encontre uma forma de criar um custo real para não cumprir. Pode ser financeiro, pode ser social, pode ser qualquer coisa que dói. Conte para alguém o que você está fazendo e peça para essa pessoa cobrar você. Use aplicativos que doam seu dinheiro se você não cumprir metas. Publique seu progresso nas redes sociais. O importante é que o custo de não fazer seja maior que o custo de fazer. Passo 6. Celebre pequenas vitórias. Toda vez que você completa seu hábito, mesmo que seja a versão mínima, tire um momento para reconhecer isso. Diga para si mesmo: eu consegui. Sinta uma pequena satisfação. Isso parece bobo, mas é neurologicamente importante. Você está criando uma associação positiva com o comportamento. Você está treinando seu cérebro a querer repetir.
Deixa eu te contar sobre um estudo fascinante. Pesquisadores descobriram que pessoas que enquadram seus hábitos em termos de identidade têm 32% mais sucesso do que pessoas que enquadram em termos de resultados. O que isso significa? Dizer "eu sou uma pessoa que escreve todo dia" é mais eficaz do que dizer "eu quero escrever um livro". Dizer "eu sou uma pessoa que se exercita" é mais eficaz do que dizer "eu quero perder 10 quilos". A diferença é que resultados são externos e futuros. Identidade é interna e presente. Quando você se vê como uma pessoa disciplinada, cada ação se torna uma confirmação de quem você é. Não é algo que você tem que fazer, é algo que você faz, porque é quem você é. Maquiavel se via como um estudioso e conselheiro de príncipes, mesmo no exílio, mesmo na pobreza. Essa era sua identidade. Escrever não era uma tarefa, era uma expressão de quem ele era. Agora, deixa eu te falar sobre o lado sombrio da motivação. A indústria de autoajuda fatura bilhões, vendendo motivação, livros, seminários, vídeos, podcasts, todos prometendo te deixar motivado. E funciona. Por alguns dias, você sai de um seminário em chamas, você termina um livro pronto para conquistar o mundo, você assiste a um vídeo inspirador e sente que pode fazer qualquer coisa. E então, a vida acontece, o entusiasmo diminui, os velhos padrões voltam, e você precisa de outra dose de motivação. Isso é vício. Você se torna dependente de estímulos externos para agir. Sem o estímulo, você é incapaz de funcionar. Maquiavel diria que isso é ser controlado. Você entregou seu poder para algo externo. Você se tornou escravo das suas emoções e dos vendedores de emoções. Que nem Pastor Picareta, né? A disciplina é a libertação desse ciclo. Quando você desenvolve disciplina, você não precisa mais de estímulos externos. Você age porque decidiu agir, simples assim. Isso é poder real. Isso é o que Maquiavel admirava nos grandes líderes. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, independentemente de como se sentem. É tipo o cara que levanta todo dia às 5 da manhã para pegar o busão, faça chuva ou faça sol. Há uma citação atribuída a Aristóteles que captura isso perfeitamente. Nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Maquiavel concordaria completamente. Os grandes líderes que ele estudou não eram grandes por momentos de inspiração, eram grandes por décadas de consistência. César não conquistou a Gália em um momento de motivação. Ele a conquistou através de anos de campanhas metódicas. Alexandre não construiu um império em um surto de entusiasmo. Ele o construiu batalha por batalha, dia após dia. A grandeza é um acúmulo de pequenas ações consistentes. E pequenas ações consistentes vêm da disciplina, não da motivação. É tipo construir uma casa, tijolo por tijolo, sem pular etapas. Deixa eu te contar outra história que ilustra esse ponto. Cesare Borgia, um dos líderes que Maquiavel mais admirava, tinha uma rotina inflexível. Não importava se estava em campanha militar ou em negociações diplomáticas. Ele acordava no mesmo horário, fazia os mesmos exercícios, revisava os mesmos relatórios. Seus inimigos achavam isso estranho, porque um homem com tanto poder se submetia a uma rotina tão rígida. Mas Maquiavel entendia. Borgia não estava se submetendo à rotina. Ele estava usando a rotina como arma. Ao automatizar as decisões pequenas, ele preservava energia mental para as decisões grandes. Ao criar previsibilidade interna, ele podia lidar melhor com a imprevisibilidade externa. Seus inimigos, por outro lado, viviam de impulso.
Eles agiam quando estavam motivados e paravam quando a motivação acabava. Suas campanhas eram inconsistentes, seus projetos eram abandonados no meio, que nem brasileiro começando dieta na segunda e jacando na terça. Borgia os derrotou, não porque era mais forte ou mais inteligente, mas porque era mais consistente, porque sua disciplina criava resultados cumulativos, enquanto a inconsistência deles criava apenas frustrações cumulativas. Há uma lição importante aqui, sobre a relação entre disciplina e liberdade. A maioria das pessoas pensa que disciplina é o oposto de liberdade, que ter uma rotina rígida significa ser uma prisão, que fazer as mesmas coisas todo dia é monótono e sufocante. Maquiavel via exatamente o oposto. Ele observou que as pessoas sem disciplina não são livres. Elas são escravas dos seus impulsos, escravas das circunstâncias, escravas de quem oferece a próxima dose de motivação. A pessoa indisciplinada acorda e pergunta: o que eu estou com vontade de fazer hoje? E então ela é controlada pela resposta, que muda constantemente. A pessoa disciplinada acorda e executa o que decidiu previamente. Ela não é controlada por nada. Ela decidiu, ela faz. Isso é liberdade real. Não a liberdade de fazer o que você sente, mas a liberdade de fazer o que você escolheu. Não a liberdade de ser controlado por emoções, mas a liberdade de controlar suas ações. Maquiavel escreveu: os homens são geralmente ingratos, volúveis, fingidos, covardes e gananciosos. Ele estava falando da natureza humana em geral. Mas ele poderia estar falando especificamente sobre a parte de nós que resiste à disciplina. A parte que quer gratificação imediata. A parte que prefere o fácil ao necessário. A disciplina é a vitória sobre essa parte. É a decisão consciente de não ser controlado pelos piores aspectos da natureza humana. É a escolha de ser melhor do que nossos impulsos nos fariam ser. Há outro aspecto da disciplina que poucas pessoas discutem. Ela cria confiança. Quando você faz o que disse que ia fazer, consistentemente, você começa a confiar em si mesmo. Essa autoconfiança é diferente da confiança baseada em resultados. Ela não depende de sucesso externo. Ela depende de integridade interna. Você disse que ia escrever todo dia. Você escreveu todo dia. Agora, você sabe que pode confiar na sua palavra para si mesmo. Isso é poderoso, porque a maioria das pessoas não confia em si mesma. Elas fizeram tantas promessas que não cumpriram, que sua palavra perdeu valor. Quando elas dizem, vou fazer, elas mesmas não acreditam. A disciplina reconstrói essa confiança, um dia de cada vez, uma promessa cumprida de cada vez. Maquiavel entendia que a confiança era a base do poder. Um líder que não confiava em si mesmo não podia inspirar confiança nos outros. Um líder que não cumpria promessas para si mesmo não cumpriria promessas para mais ninguém. A disciplina que ele desenvolveu no exílio reconstruiu sua confiança. Apesar de ter perdido tudo externamente, ele manteve sua integridade interna. Ele continuou sendo quem ele era. E quando ele finalmente escreveu suas obras, elas vieram desse lugar de integridade, não de desespero ou ressentimento, mas de clareza e propósito. Deixa eu te dar uma última ferramenta. Quando o desânimo bater e você não estiver com a menor vontade de fazer algo, repita para si mesmo: eu não preciso sentir vontade, eu só preciso fazer. Essa frase simples destrói a conexão entre a emoção e a ação. Ela te relembra que você não é escravo dos seus sentimentos, que você pode agir independentemente de como se sente,
Com o tempo, essa mentalidade se torna automática. Você para de se questionar se está com aquele pique. Você simplesmente faz. E isso é disciplina na ação. Não se trata de ser uma máquina sem emoções, mas sim um ser humano que não é controlado por elas. Um ser humano que escolhe suas ações com base em decisões e não em sentimentos. Maquiavel viveu os últimos anos de sua vida assim, escrevendo, estudando, trabalhando, independentemente das circunstâncias. Ele nunca recuperou seu cargo na assessoria especial na presidência. Morreu relativamente pobre e esquecido, mas sua disciplina produziu obras que mudaram o mundo, obras que ainda estamos discutindo 500 anos depois. Obras que influenciaram chefes de Estado, revolucionários e pensadores em todas as épocas. A vontadezinha morre com você. A disciplina produz legados. Agora me conta nos comentários. Você depende mais de gás momentâneo ou de disciplina constante? Qual é o hábito que você mais quer construir, mas não consegue manter? O que te impede de ser mais disciplinado? Escreve aí embaixo. Eu leio todos os comentários. Se esse vídeo abriu seus olhos sobre a diferença entre motivação e disciplina, deixa seu like. Esse simples gesto ajuda mais pessoas a encontrar esse conteúdo. Se você quer ir mais fundo na psicologia do poder e nas estratégias de Maquiavel, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo, explorando ideias que podem transformar a sua mentalidade. E se você quer apoiar esse trabalho de forma mais direta, tem o Valeu Demais logo abaixo. Cada contribuição ajuda a manter esse canal vivo e me permite dedicar mais tempo a trazer esses ensinamentos para você. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a motivação é uma emoção volátil que vai te abandonar quando você mais precisar. A disciplina é uma estrutura sólida que funciona independentemente de como você se sente. Os fracos esperam motivação. Os fortes constroem disciplina. A escolha entre ser fraco ou forte é feita todo dia, em cada pequena ação. A escolha é sempre sua.